a tua palavra. Senhor, não sou eu, Pai, que vou pregar, mas é o Senhor que vai pregar através da minha boca, Pai. Me usa. Senhor, eu sou um pecador, Jesus, que foi remido pelo teu sangue. Eu sou fraco, homem de pequena fé, Pai. Nós somos homens de pequena fé, mas quando depositamos a fé em Ti, Jesus, Deus faz o impossível, Pai. Faz o impossível para essa pessoa, Pai. Ah, Senhor, que está me ouvindo, que ela possa crer em Ti, Pai, até o fim, Pai, até a eternidade, Pai, de eternidade em eternidade, Senhor, usa, nos capacita, nos transforma, nos molde, Jesus, ao Teu caráter, Senhor, que ela possa, Senhor, ser abençoada, Pai, a pessoa que estiver assistindo essa mensagem. Abençoe todos nós, Pai, com as Tuas riquezas, Pai, com as riquezas celestiais, Jesus. Senhor, me usa, que essa palavra se cumpra para o propósito que ela foi enviada, Pai. Me usa poderosamente, Jesus. Que corações se rendam a Ti, Jesus. Que eu também possa se render a Ti, Senhor, ao pregá-la, Pai. Assim eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Então, querido, nós vamos pregar sobre fé. Não é fácil falar sobre esse assunto, porque a fé, a Bíblia inteira vai falar de fé. Qualquer versículo aqui que você pegar, o instrumento vai ser a fé. E aí o que eu queria dizer para você, a gente vai ler, né, o versículo Hebreus 11:1, só vou ficar aí. E aí a gente vai viajar um pouquinho na Bíblia, tentarei ser o mais breve possível e que para essa palavra entre em nosso coração e em nossa mente. Então eu vou ler primeiramente Hebreus 11:1 aqui na minha Bíblia, acompanha aí na tela, e depois a gente vai meditar o que é fé, segundo Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Então lê, acompanha comigo aí, né? A essência e o sentido da fé é o título da minha Bíblia. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Aleluia! Então, aqui no livro de Hebreus, o autor está dizendo o que é fé. A fé, ela é o início de tudo, ela é o princípio. E ele está falando, né, na sua palavra, algumas palavras aqui no versículo 1, né, que fé é a certeza. A fé, meu querido irmão, ela é a certeza, é a convicção, é algo que nós podemos dizer que é algo que não gera dúvida. É algo concreto, é uma certeza absoluta. Ele vai falar lá no versículo 3, que nós não lemos, que Deus criou o mundo e tudo que existe, né, por meio da fé. Então, por meio da fé, Deus traz à existência aquilo que não existe. E a gente precisa crer nisso, porque nós não vemos Deus. Nós não vemos, mas nós, pela fé, cremos que Ele existe, que Ele criou tudo, que Ele nos criou, que Ele criou a natureza e que Ele está cuidando de nós, que Ele tem nossa vida na palma de tuas mãos. O autor de Hebreus, ele tenta nos trazer à memória essa certeza de que fé é uma convicção em que não há dúvida. E que nós vamos, né, receber algo. Então a fé é a certeza concreta, uma convicção, e que nós vamos receber algo. O que é exatamente o que vamos receber de Deus por meio da fé? Porque, irmãos, queridos, queridas, existem fé e fé. Existe a fé certa, correta, e a fé errada. O mundo está do jeito que está porque tem uma fé errada, a fé na fé.
Muitas das vezes nós cremos em algo que não tem nada a ver com fé, mas falamos que é fé. Eu tenho fé naquela autoridade, eu tenho fé naquele objeto, naquele amuleto, eu tenho fé na ciência, eu tenho fé no médico, eu tenho fé de que aquela pessoa vai fazer aquilo. Eu tenho fé na fé. Mas Deus não está falando dessa fé na fé, nas coisas, em seres, em divindades, em espíritos. Ele não está falando disso. Ele está falando na fé absoluta em Deus, na fé do Deus que criou todas as coisas, que rege tudo, que rege o mundo. É dessa fé que ele está falando. Então, o que nós temos que receber? Porque ele está dizendo aqui que nós estamos esperando, vamos receber o que esperamos. E é uma prova. O que a gente espera? Deus, ele está falando aqui de uma promessa. Esta promessa começou desde a fundação do mundo. Esta promessa se chama Jesus Cristo, sua obra e sua vida eterna. O homem, ele cai. Satanás estava no céu, né? Ele era incumbido de cuidar do jardim do Éden, um ser muito especial para Deus. Todos os seres são especiais para Deus, mas ele resolve fazer rebelião contra Deus e tomar o trono de Deus e mentir e colocar dúvidas no reino de Deus. E Deus expulsa Satanás do céu e coloca ele na terra. E aí, quando Deus cria o homem, com este propósito, por meio de Jesus Cristo e de sua obra, o homem vença Satanás. Este homem fraco que sou eu e você tem uma missão na terra. Nós temos uma missão de conquistar a vida eterna e viver com Deus, aleluia, para sempre, e vencer Satanás. Jesus Cristo, ele veio exatamente fazer isso. Mas Satanás, ele é astuto, o plano dele não acabou, porque lá no Éden, quando o homem estava lá, estava tudo perfeito, Deus reconstituiu a terra era sem forma, vazia, em trevas. Deus reconstrói a terra para o homem viver. E Satanás vai lá e convence o homem, coloca dúvida no homem, para ele comer, né, uma semente e conhecer o bem e o mal. Ali a proposta de Satanás foi questionar a autoridade de Deus, questionar quem era Deus, questionar a fé, colocar dúvida, abalar a estrutura do homem. Lá no Éden, Satanás colocou dúvida e o homem passa a questionar a palavra de Deus, porque Deus cria o mundo pelo poder de sua palavra, é o que está falando no livro de Hebreus. E ali o homem começa a questionar a bondade de Deus, gera dúvida. E o homem se esconde. E o homem fica desencorajado. Ele fica com medo. A dúvida gera medo, aleluia. A dúvida, ele ficou ali, eu estou nu, desencorajamento. Ele perdeu o foco lá no Éden, que o homem comeu aquela semente do bem e do mal. Ele começou a se desviar, a visão do homem, ele perdeu, ele ficou cego, ele viu a sua própria natureza, ele se torna pecado. O pecado não são exatamente atitudes, mas ele se torna o pecado. As suas ações, as suas escolhas não são, os seus desejos não são mais os desejos de Deus, de cuidar do jardim, das coisas belas, das coisas santas, dos louvores, de algo bondade. Porque Deus é bondade e o mal é a ausência da bondade. Não existe o mal em si, mas ele é a ausência de toda a bondade, porque Deus, tudo que Deus criou, Deus falou, é bom. E o homem cai, se desvia, e Deus então atrasa a promessa.
Porque a promessa para o homem foi sempre viver com Deus na vida eterna. E lá no Éden, Deus atrasou a promessa. E agora vocês ter que, por meio de Jesus Cristo, meu Filho, que criou todas as coisas, eu criei tudo com Ele e por eles, e dele por Ele são todas as coisas. Então Jesus entra no plano, ele sempre esteve, desde a fundação do mundo. Ele teve que resgatar esse homem que estava perdido na terra por causa do pecado. Então, é 2 caminhos que Deus ofereceu. Veja esse comentário, o que é fé, antes de nós irmos nos 2 caminhos. A fé é uma declaração escrita no coração do homem que crê em relação às promessas de Deus, das quais a obra de Jesus Cristo, o Messias, é o maior e o melhor. No Éden, o homem jogou tudo isso fora. As promessas, porque todos que eles, aqui no livro de Hebreus, ele vai falar dos heróis da fé, aqueles que creram, que receberam salvação, que avistaram esta promessa. Moisés avistou Jesus, Abel avistou Jesus, aleluia. Ela creu, ela teve fé, ela deu o seu sacrifício por fé. Olha, Deus, aqui o meu sacrifício, o meu melhor a ti, Senhor. Caim não, era de qualquer jeito, não era por fé, né? Noé ficou 120 anos pregando graça para salvar o povo. Deus falou que ia destruir o mundo, que era para subir na arca. O povo, ninguém creu, só a família de Noé, ninguém creu. 120 anos, Deus está há muito tempo pregando a graça, mas o homem não quer. O homem não quer a palavra de Deus, o homem não quer se arrepender dos seus pecados, o homem não crê que Jesus vai voltar, como Noé, nos tempos de Noé. Mas ele creu, ele foi citado como herói. Aleluia! Ele creu em Jesus, ele creu que Jesus ia salvá-lo, que o Espírito Santo, que Deus estava preparando uma outra cidade, uma cidade cujo construtor é Jesus, é Deus, o arquiteto, a cidade celestial cheia de joias, de ouro, de seres celestiais, de crianças, de ausência de morte. Eles viram, aleluia, eles contemplaram, mas eles não viram Jesus, mas eles creram. Esta é a grande promessa, esta é a grande fé. Tudo que se afasta disso não é fé. Eu tenho fé. Em que você tem fé? Só há uma fé. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ciência, nada podeis fazer sem Jesus. Não há vacina, não vão descobrir vacina contra as doenças mortais, das pestes que Deus disse que ia acontecer sem Jesus. Sem Jesus não há vida. Sem mim, disse o próprio Jesus, nada podeis fazer. O que me faz lembrar, querido, em que então Jesus, ali Deus, desde o Éden, ele deu ali para o homem um caminho. Você escolhe o caminho da dúvida ou o caminho da certeza que eu cuido de vocês todos os dias. O caminho da dúvida ou o caminho dos espinhos, porque a partir do que o homem cai, o mundo começa a sufocá-lo. Você se sente sufocado, o mundo sufoca, as pressões nos sufocam, depressão, doença, maldades, mortes sufocam. São os espinhos, querido, os espinhos provocados pelo pecado. O homem tem que se matar de trabalhar, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, tu és pó, nós vamos morrer e voltar para a terra. A terra começou a produzir espinhos, nós caímos no pecado, no lamaçal do pecado e ficamos no vale do desânimo e da dúvida. Aqui tem um livro muito bom para vocês lerem, O Peregrino.
O peregrino está caminhando para a cidade celestial, né? O cristão, e ele está com um personagem chamado Volúvio. E quando os dois estão ali distraídos, conversando, eles caem no lamaçal, que é no vale da dúvida, no vale do desânimo. E logo ali Volúvio, eles saíram da cidade, que iam pegar fogo, a cidade Deus ia destruir, como Deus falou, que vai destruir e vai reconstruir a terra. Jesus vai voltar. E eles estão ali, ele está fugindo da destruição, da ira de Deus, para se encontrar com Jesus, deixar o seu fardo, e eles caem nesse vale do desânimo e da dúvida. E a primeira coisa que acontece é, o Volúvio fala: você me prometeu, cristão, que eu ia para um lugar que não tinha mais morte, um lugar lindo, isso aqui é o que você me prometeu? Quando eu sair daqui eu vou voltar para minha casa, que lá eu tenho conforto, lá eu tenho ar-condicionado, lá eu tenho dinheiro, lá eu tenho todos os tipos de desejos. E Volúvio, quando se levantou, conseguiu sair daquele lamaçal, voltou para trás. Aleluia, querido, é pela fé que nós saímos do lamaçal do pecado, entregando nossa vida para Jesus. Entrega a sua vida, sua mente, os seus desejos, a tua fé em Jesus. A tua fé em Jesus, esses heróis da fé. Abraão deu seu filho, Deus pediu: dá teu filho, ele deu, porque ele cria que mesmo que se o filho desse morresse, Deus ia ressuscitar. Abel, e muitos, Daniel, muitos entraram no rol dos heróis da fé, e nós não somos diferentes. Eles creram em Jesus, eles tiveram a fé de Jesus, têm a fé de Jesus. E Jesus conta uma passagem, ele não conta, acontece uma passagem lá em Marcos 11, né? Em Marcos 11 acontece algo inusitado. Após Jesus sair da entrada triunfal, preguei isso na Páscoa, ele avista uma figueira, e ali ele vê aquela figueira, estava na época de dar figos, e ele olha, ela não tem figos. E Jesus ali, no dia seguinte, saiu eles de Betânia, Marcos 11, 12. Teve fome, vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aleluia! Aproximando-se, nada achou, senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Disse-lhe: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. No outro dia, queridos, pela manhã, a figueira estava seca até a raiz. Aleluia. E Pedro veio perguntar: por que, Senhor? Por que o Senhor amaldiçoou esta figueira? Por que o Senhor amaldiçoou, Senhor, esta figueira? E Jesus respondeu: tende fé em Deus. Aleluia. Em verdade vos digo, quem disser a este monte: levanta e lança-te do mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se faz o que ele diz, assim lhe será feito. Por isso vos afirmo: tudo o que suplicais e pedis, credes que o tendes recebido, e tê-los-eis. Ó Jesus, que maravilhoso! Jesus olha para aquela figueira. Jesus não olha com o olho carnal. Ele olha, ele tem um olho de raio-x. Ele olha e vê a raiz. Aquela raiz não estava nele. Ele está falando do povo que não cria nele. Esta figueira representa os fariseus, os escribas, os homens da lei, que sabiam tudo de religião e menos de Jesus. Não criam em Jesus, não criam no plano, faziam tudo errado. Pregava, mas não vivia. A raiz deles não estava conectada na água da vida. Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá. Como pode aquela figueira não dar frutos? Porque toda árvore boa tem que dar fruto. A árvore boa dá fruto, diz Jesus. E assim somos nós que não cremos em Jesus. Nós ficamos secos, com as folhas secas, sem vida, sem nada, uma fé morta que não produz nada. Nós oramos e nada acontece. Nós oramos e tudo parece que a nossa vida não muda.
nós não cremos no ser superior. Nós temos que olhar para o céu, querido. É nas regiões celestiais que Deus opera, não é aqui nesta terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que será ligado no céu, ligado na terra. A fé, então, querido, eu queria falar sobre fé agora. A fé é a chave que quebra, tira nós do lamaçal do pecado, do vale do desânimo. A fé em Jesus é a estrada, a fé de Jesus é a estrada correta que nos leva para o céu. A fé de Jesus é uma estrada. A fé em Jesus nos coloca na raiz, na fonte de águas superiores, a água da vida eterna. A fé correta em Jesus move montanhas da nossa incredulidade, move montanhas de qualquer obstáculo. A fé em Jesus opera milagres. A fé em Jesus, no nome e no poderoso de Jesus, abre portas que ninguém pode abrir. Deus abre as portas que estão fechadas, Deus fecha portas que estão abertas. Deus, Ele opera. A fé é um escudo contra os dardos inflamados de Satanás, aleluia. Toda vez que algum inimigo, os inimigos, os demônios atacam você pela fé, Jesus lá no deserto, o que Ele falou? Está escrito. Satanás tentou ele, transforma Jesus em jejum lá no deserto, transforma essa pedra em pão. Você não é Deus? Desafiando Jesus, tomado pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, nem só do pão, aleluia, viverás o homem. Amém, aleluias. Então, o plano de Deus, querido, para nossas vidas, desde a fundação do mundo, foi o plano perfeito de redenção por meio de Jesus Cristo, seu sangue, nos remir de nossos pecados. Ele fala lá em Jeremias 29:11, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar, aleluia, e não de vos causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Isto é fé. Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos entrar no plano dele de salvação. Coisa linda, aleluia. Querido, a Bíblia está dizendo no livro de Hebreus, está comparando a fé dos antigos, dos patriarcas, a fé que eles tinham em Deus, avistando a promessa de Jesus de longe, comparando com a nossa fé de hoje, que nós vimos Jesus de perto. Ele está aqui, o Espírito Santo está conosco. Jesus disse, quando eu morrer, deixarei contigo o Consolador, que estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós juntamos a fé dos antigos com a fé de hoje, daqueles que morreram, que foram queimados, daqueles, todos eles. Isaías foi cerrado ao meio, aleluia, eu creio em Jesus. Muitos botaram fogo nos cristãos do passado e dos antigos. Pessoas ainda morrem por Jesus. Por quê, querido? Porque eles sabem que vão receber a promessa, são peregrinos na terra e vão receber a promessa. O justo viverá da fé. A fé é um dom que nos dá salvação. Não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, não é porque eu sou bom, não é por nada disso. Jesus nos salva por meio da fé. Nós andamos não por vista, nós andamos por fé. Por fé recebemos, por fé eu recebo aquilo que eu peço, perdão, graça,
paz, a abundância. Por fé eu vivo. Nós podemos, ainda que viemos cair ao andar sobre as águas, como Pedro, ele caiu ali, Jesus pegou na sua mão, mas veja quem se tornou Pedro, um grande homem de Deus. Pela fé ele morreu por Cristo, Tiago também morreu por Cristo, os heróis da fé morreram por Cristo. Muitos não viram Jesus. Paulo não viu Jesus, nós não vemos Jesus, não somos igual os apóstolos, mas nós temos Ele em nós, Ele habita em nós, o Espírito Santo nos coloca no caminho, porque Ele sopra em nós, o vento do Espírito nos coloca no caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos coloca no caminho da vida eterna, Ele nos coloca no caminho, Ele move montanhas por meio da nossa fé, para que nós alcançamos Ele e a eternidade. Então, que maravilha, que você possa ler esse livro, o capítulo 11 de Hebreus, e chegar à conclusão que os patriarcas e os crentes não morrem para Deus, mas são renovados e vivem eternamente. Aleluia! Esses que morreram, eu vou ler aqui, querido, o que aconteceu para finalizar. Os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos. Você pode conquistar reinos com a tua fé, sem força, só pelo amor do poder de Deus. Praticar a justiça. Se o Brasil não tem justiça, no mundo tem justiça, por meio da fé você pode conquistar justiça, receber o cumprimento da promessa, fechar a boca de leões, extinguir a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, aleluia, da fraqueza tiraram força, tornaram poderosos nas batalhas e puseram em retiradas exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Quando Jesus ressuscitou, os foram martirizados e não negociaram os seus livramentos a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas. Olha o que é a fé em Jesus, querido. Outros ainda foram acorrentados e jogados em cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, aleluia, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, angustiados e maltratados, caminharam como refugiados, vagando por desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. O mundo não é digno de você, se você tem uma fé absoluta em Jesus. Os que têm fé absoluta em Jesus, o mundo não é digno, creia nisso. Você vai receber uma coroa, Jesus vai te tratar como rei. Quando você entrar na eternidade, aqui é só um breve momento de peregrinação, onde nós somos provados. As provas que eu li lá, Jesus falou que a fé é a prova daquilo que podemos ver. O que nós vamos ver, querido, que nós fomos provados, todas essas provações, não há de se comparar à glória que Ele vai nos dar. Nós somos provados para quê? Ele termina o livro de Hebreus 11:40. Para que eles pudessem ser aperfeiçoados. Nós somos aperfeiçoados por meio das provas, mas é a fé que nos faz passar provas, e a perfeição vem pela fé, querido. A fé nos aperfeiçoa na prova, no fogo, na angústia, na dor, aleluia, no sofrimento, no esquecimento, em tudo que você passou. É a fé que vai fazer você ter vitória.
confia na fé lá no alto, liga a chave, cava mais, querido, a sua estaca lá em Jesus, na rocha eterna. Coloca a sua estaca lá pela fé, vai cavando mais, até você chegar lá na rocha em que o Senhor é o construtor da sua vida. Ele está te aperfeiçoando, Ele está me aperfeiçoando. É pela palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra. Essa palavra é uma espada que nos afia, que deixa a gente mais aperfeiçoado. E a fé nos protege para nós não termos mais dúvida. Nós temos a certeza, nós não temos mais dúvida. Agora nós vamos ter certeza que nós vamos receber a promessa. Tenha certeza que você vai receber a vida eterna. Tenha certeza que vai receber todas as promessas, que você vai caminhar até Jesus e ir para o céu, na cidade celestial, que você vai receber o maior presente da sua vida, o próprio Jesus e todos os santos ali. E a gente vai dizer: santo, fiel, bom. Jesus vai falar para você: servo bom e fiel. Aleluia, muito bom, servo bom e fiel. João 11, 25, 26. Servo bom e fiel, aleluia, pela fé. A salvação vem pela fé, é um dom, não vem das obras, para que ninguém vos glorie. Aleluia. Fique na fé no Deus do impossível. Tudo é possível que crer. Eu termino assim: o que você está precisando? O que você está precisando? Pela fé você pode conquistar o impossível de Deus, para que você continue crendo e pregando esse Jesus maravilhoso. O que você precisa? Creia no Deus do impossível. Tudo é possível ao que crer. E o contrário também é verdade. Nada é impossível ao que não crer. Se você está com dificuldade de crer, creia em Jesus. Creia mais. Que as portas, os portais celestiais, o céu vai se ligar, vai descer a ti. Creia, aleluia. Eu creio neste Deus. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho um emprego, Deus cuida da minha saúde, Deus cuida da minha vida. Em nada, Deus é bom o tempo todo, querido. É pela fé. Eu sou um homem de pequena fé, pouca fé, mas Deus disse: é do tamanho de uma mostarda, é pequenininha, que ela faz crescer. A minha fé se liga à tua fé e a gente cresce para a glória de Deus. Vamos crescer, igreja, vamos aviva. Deus vai avivar esta geração se nós tivermos fé. Eu fico na dispensação do Senhor. Eu termino essa mensagem. Obrigado por você me ouvir, querido. Estou muito feliz. Em nome de Jesus, escute esse louvor, medite, ouça essa palavra de novo, medite no livro de Hebreus 11, compartilha, curta, comente, aleluia, me ajude a pregar o evangelho. Por misericórdia, pastores, me ajuda, ore por mim, me ajude. Eu estou aqui fazendo de bom grado, para a glória de Deus. Todos